Olá, pessoal. Ave, ave, queridos amigos. A saudação de sempre. Boa noite para todos. Que Jesus nos abençoe. Que possamos ter mais uma noite de estudo, de troca de experiência. Que todos nós possamos nesta noite nos interagir um pouco mais com a mensagem viva do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, à luz do Espiritismo e da filosofia universal. Neste momento eu abraço a todos os nossos amigos que nos acompanham através da transmissão na plataforma do Facebook, do YouTube, pela Rede Amigo Espírita, aos nossos amigos da Rádio Brasil Espírita de Maceió, felicitamos a todos. Vamos iniciar a nossa jornada, como sempre fazemos, rogando ao nosso Senhor que nos abençoe em mais esse encontro. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nesse instante, elevamos o nosso pensamento em busca da iluminação, da inspiração, da reflexão, como também do intercâmbio com as faixas espirituais superiores. Rogamos que os benfeitores da vida maior estejam conosco, visitando todos os lares que aqui estão vinculados nessa tarefa bendita. Que possamos, juntos, construir o pensamento, as ideias, desenvolvendo o conhecimento. Que possamos, Senhor, atingir a culminância do trabalho, seguros e em paz. E que estes recursos espirituais também favoreçam para que os nossos companheiros que se encontram enfermos, em dificuldades outras, possam receber também os benefícios. Que os lares sejam iluminados. Sê conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Caríssimas senhoras, queridos irmãos, boa noite para todos que estão chegando nesse momento. A Helena, que acabou de entrar no chat, como também a Kátia, que foi a primeira que adentrou, a todos vocês se sintam abraçados, se sintam envolvidos pelo nosso sentimento de profunda gratidão pelo apoio a esse trabalho que estamos hoje completando o estudo de número 139. Hoje, dia 2 de outubro de 2019. Nós vamos então abrir mais um estudo das cartas de Paulo de Tarso, com o tema A Verdade Relativa e Absoluta. Nós vamos, nesse momento, convidá-los para nos acompanhar na leitura da carta de Paulo aos Coríntios, nos seus últimos versículos, no que remonta à primeira carta, capítulo 3. Eu vou ler o verso 20º em diante. Vamos lá. Paulo diz assim, com aquela conduta de orientador, de benfeitor, que naqueles tempos do cristianismo, nos seus primeiros movimentos, atendia às súplicas e dava as diretrizes para o movimento do cristianismo que nascia. Como agora, esta mensagem ecoa em pleno século XXI para nos dar aquele toque indicativo quanto às nossas ações que precisam
serem planejadas para que a gente possa ter mais eficiência na tarefa. Então vamos ouvir Paulo de Tarso quando disse assim: e outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãs. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo isso é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo, e o Cristo de Deus. Na última semana, nós trabalhamos o verso 19, e eu vou só fazer uma referência rápida. Porque a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Então nós vamos fazer uma conexão com o tema anterior. A loucura e a sabedoria. Paulo dá um toque para que nós possamos, como aprendizes, discípulos, possamos abrir a nossa sensibilidade para o toque que vem do alto, que vai nos convidar para uma reflexão no que remonta ao trabalho em busca da sabedoria, do desenvolvimento das virtudes e nos desconectando daquelas alimalhas que insistem em nos prender na retaguarda. Paulo é um sábio. Na expressão feliz, como sempre, de Emmanuel, é um agricultor divino, que está cuidando da flor do cristianismo, que na verdade são todos aqueles que se candidatam a abraçar o fenômeno da educação sob o ponto de vista da iluminação com o Cristo. Então, como um grande sábio, Paulo vem nos alertar sobre o valor da humildade, da sensibilidade, para que nós possamos aprender a separar o que é bom daquilo que não nos serve mais. Então, o nosso tema, verdade relativa e absoluta. Na última semana, nós lemos um texto do Espírito Pascal, que está inserido na Revista Espírita de 1865, uma mensagem ditada em 1863, quando o benfeitor Pascal afirma que assim há duas verdades, a verdade relativa e a verdade absoluta. A verdade relativa é o que é. A verdade absoluta é o que deveria ser. Então nós estamos diante do impasse. Verdade absoluta e a que deveria ser. Eu convido vocês para mergulhar pesquisando no estudo da última semana, que vocês vão encontrar na plataforma do YouTube da Rede Amigo Espírita e no Vimeo da nossa conta da FIAC. Então nós estamos diante da sabedoria promulgada aqui por Paulo de Tarso nesse ensaio reflexivo. Então vem a pergunta: o que é sabedoria? Na atualidade, quem é sábio? Quem é sábio no nosso momento histórico? A nossa tendência é buscar como um líder religioso ou como um líder, um filósofo intelectual. O que nos importa é procurar refletir que a sabedoria, na verdade, é a capacidade de dar resposta ao significado da vida. Por isso estamos aqui, procurando compreender o rastro da humanidade.
daqueles que se destacaram como verdadeiros mestres, como fora Paulo de Tarso. E o rastro que ele deixa é proporcional à pegada gigante de suas realizações humanas. O que é um filósofo, na verdade? Vamos lembrar que o filósofo, que é a junção de filos e sofo, é amor à sabedoria. É aquele que tem amor pelo saber. A questão é que nós não sabemos verdadeiramente o que é amor e o que é sabedoria. Ou seja, a junção de dois enigmas. Dificuldade esta, porque temos um desafio em como consociar amor no seu sentido evolutivo. Porque o amor para nós ele está muito mais vinculado ao instinto ou mera paixão. Então, essa palavra, na verdade, foi esvaziada pela cultura atual. E a sabedoria passou a ser relacionada ao intelectualismo. O filósofo, na verdade, não é só um teórico de um conhecimento inútil na prática. A vida exterioriza a verdade. Aprendemos com Jesus que a árvore é conhecida pelos seus frutos. O que realmente, o que você pensa? O que realmente você crê? São indagações filosóficas importantes no momento. Por quê? Nós temos que avaliar o que estamos pensando e naquilo que nós cremos. Lembrando que a nossa essência, o nosso espírito, ele é como um passageiro que observa a nossa maneira de agir, os pensamentos que estamos produzindo, os sentimentos que estão brotando. Por isso, nós vamos flutuando numa realidade que vai mudando a cada passo. Agora, sua essência é a mesma, que não envelhece e é incorruptível. Muitos julgam que o filósofo é aquele que tem uma enciclopédia dentro de si. Mas, na verdade, o conhecimento intelectual, ele é tratado como se fossem camadas de informações, que, na verdade, não caracteriza a verdadeira sabedoria. Nós temos que verificar o rastro que o intelectualismo deixa, as atitudes que são promovidas, para que a gente observe, inclusive, se essas atitudes são coerentes com aquilo que se diz acreditar. Na verdade, nós observamos o que acontece à nossa volta, mas o foco principal é observar as nossas próprias atitudes. Porque o filósofo, na verdade, é um candidato ao aprendizado. É o discípulo. O filósofo é aquele que indaga. Ele quer saber o porquê, o para quê, para chegar no como, do como realizar. Então, voltando, o verbo acreditar é um dos verbos mais sofridos na nossa linguagem. Imagina o que significa acreditar e não se curvar a essa realidade. Seria o mesmo que tatear nas sombras. O filósofo hoje em dia está sendo associado apenas à cultura intelectual, repetimos. Se perguntar o que você pensa daquele filósofo, a tendência é que a resposta seria culto e não bom. Culto no sentido de acumular informação, desassociado de valores e princípios do bem. Rico de instrução, mas onde está a vivência humana dos princípios? Esse é o ponto. Existe um filósofo indiano chamado Sankarya Chaka que dizia que uma pessoa que simplesmente memoriza um conhecimento e não o vive é semelhante a alguém que pronuncia o nome do remédio,
e não toma, e se queixa que o medicamento não faz efeito. Intelectualismo é não colocar o conhecimento dentro de sua vida. É mesmo que um verniz intelectual. Ou seja, o filósofo é um homem íntegro, que não precisa dizer que é filósofo, pois as suas ações são boas, suaves, alegres, prestativas, solidárias e amorosas. Como dissemos, a vida exterioriza nosso rastro, o que de fato acreditamos. Por quê? Em função do que acreditamos, agimos. A questão primordial é que nós temos mudado muito o foco, o ponto ou aquilo que nós colocamos como crença. Sócrates afirmara que a sabedoria é um verdadeiro pensar sobre tudo. É bem mais precioso, é a verdadeira felicidade. Desejo de riqueza e poder, verdadeira sabedoria. O difícil é conciliar a riqueza e o poder e a alegria, porque a alegria muitas vezes se torna a nossa distração. A felicidade humana consiste em acumular cada vez mais a capacidade de responder à vida como um ser humano. É interessante que alguns filósofos nos chamam a atenção para pensar nos reinos inferiores. Já pensou qual é a felicidade das plantas? Realizar perfeitamente a fotossíntese e retirar os nutrientes do solo, adaptando-se à luz solar. Os animais são felizes sendo animais, exercendo instintos de preservação e multiplicando espécie, todos cumprindo seu papel na obra da criação, como nos ensina o Espiritismo. Voltando para o nosso ponto como seres humanos, o ser humano só é feliz enquanto ser humano. A realização tem a ver com esse mistério. Desvendando o mistério de como somos e o que se espera de nós, realizaremos o dever. É diferente em buscar a felicidade, que pode ser um preço alto a ser pago. Aprendemos em Espiritismo que a felicidade, na verdade, é a consequência, é o subproduto do abraçar, do amar, do se comprometer com o dever. Eis a dica dada pelos Espíritos, por exemplo, no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Benevolência, indulgência e perdão. Deveres da alma, deveres morais. Agora, quando se troca o dever pela felicidade, ou seja, trocamos o ponto a ser atingido pelo caminho a ser percorrido, ou seja, colocar a busca da felicidade como meta principal, nós estamos invertendo. E nessa inversão podemos pagar um preço alto. Não se troca a sabedoria por qualquer coisa. E quando queremos trocar, na verdade estamos dizendo que não sabemos o valor. Então, duas coisas são difíceis de conciliar: desejo de riqueza e poder, e a verdadeira sabedoria. É muito difícil na vida uma pessoa que almeja poder. Obviamente que o poder aqui é no sentido do destaque social e riqueza, que ao mesmo tempo seja um sábio. Dificilmente o foco da mente humana se divide e acaba por dispersar. Longe de pensamento medieval que a riqueza e poder são pecados. Não se trata de não ter poder ou riqueza, mas como Victor Hugo dizia, trata-se delas não terem você. Ele dizia: coloque suas riquezas sobre a mesa e veja quem manda em quem. Uma reflexão de profundidade para nós.
Quem manda em quem? Vamos colocar as riquezas sobre a mesa. Então, nós temos dois caminhos a percorrer. O caminho para ser e o caminho para ter. O que vai no meio é que pode complicar e fazer do processo trazer no processo um mecanismo de mediocridade. Imagine você, em busca do ter, colocar o ser no meio do caminho. Então você quer ter felicidade, mas no meio do caminho você ter prazer ou poder, melhor dizendo. Mas no meio do caminho você coloca o ingrediente do ser, da parte espiritual. Então quando você buscar esse poder e essa riqueza, e no meio do caminho você colocar, então, os princípios morais, éticos, valores humanos, você, por certo, não vai atingir a esse objetivo. Você vai se perder no caminho, porque vai ficar tudo confuso. Da mesma forma, se você abrir uma outra vertente, em busca do ser, das conquistas espirituais, e no meio do caminho você colocar essa questão do ter, da poder e riqueza, prazer, o desejo, na verdade, nós vamos, por certo, nos perder no caminho. Isso traz como reflexão alguns pontos que nós nos deparamos no dia a dia. O indivíduo quer falar de espiritualidade, mas no meio do caminho ele materializa o conceito, a proposta. Costuma usar sofismas de que, mas em nome disso a gente pode fazer isso. Aí vem aquela reflexão, que os meios não justificam o fim. Pegaram aí? Então, é necessário que nós reflitamos sobre as nossas crenças e definimos realmente o que nós vamos operar. Com fidelidade à crença ou não? Não significa que as coisas são excluídas, mas devem ser usadas no lugar certo. Ou seja, nós buscamos a valorização do ser, da alma, do espírito, e vamos utilizar das posses. Então você pode ter um carro, você pode ter a internet, você pode usar dos recursos materiais que são legítimos. A questão é quando elas passam a nos dominar. A finalidade não pode ter dúvida, os meios é que não podem atrapalhar, sob pena de ser ridículo. Será falência em buscar o ter, bem como o ser, pois os meios falam mais alto do que os fins. Os meios não podem falar mais alto do que os fins, tanto numa escolha quanto noutra. Aí vem uma outra reflexão do filósofo. A história não curva. Ou seja, o homem que busca a sabedoria, a história não vai curvá-los, não vai fazê-los serviço. Eles sim, os grandes missionários, os homens de sabedoria, ou a sabedoria humana para despersonalizar, é que fazem a história se curvar, porque possuem estatura e integridade moral. Aquilo que é teu, ou aquilo que é posse espiritual, ninguém pode tirar, a não ser que exista uma entrega deliberada. Você ceda, você conceda. O bem da alma é inalienável e não pode ser arrancado, então não tenha medo do que vem de fora. Nós temos que ter medo com a nossa condição de negociadores, de fazer barganha. Então você pode barganhar uma coisa que é sua. E aí é que mora o perigo, como fala no adágio. Portanto, não se preocupe com as conquistas, porque elas não dependem da circunstância, e sim do administrador, que é o ser. Por isso é que estamos na busca de entender o valor de ser e não o de ter. Podemos trocar ilusões por coisas reais. E vai chegar o momento que perceberemos estar com as mãos vazias e atadas.
Então, observem bem. Quando se investe em ilusão, trocando-a pelo que é real, chegar-se a um tempo em que elas perdem a força. E estaremos, então, com mãos vazias e atadas, que é muito complexo, não é? Pois bem, então, vamos refletir que a sabedoria não está separada do prazer ou da alegria, mas sim da alegria e do prazer moderado, como fala os filósofos, que estão com uma visão universalista. Você caminha na direção do seu dever. Você caminha na direção da sua identidade. Se sopra uma brisa suave, se delicie com ela. Se faz um calor causticante, sofre com a temperatura. Porém, nenhum e nem o outro te tiram do caminho. Não é pecado ter prazer, como afirma a professora de filosofia Lucilena. Não é pecado ter prazer. Na Idade Média, se considerava quase todos os prazeres um pecado. Olha que interessante. É o que nós temos estudado na pesquisa espírita, a heteronomia. Então, o prazer não é pecado. A questão é quando ele se torna exacerbado. O que seria errado? Abrir mão dos princípios, ideais, para correr atrás da brisa suave. Ou seja, o prazer me fizer refém e escravo. Ou para fugir da dor. Nenhum dos dois devem tirar do caminho. Portanto, devemos estar focados com perseverança e constância. Perseverança sem sair da jornada. E constância, prestando atenção no ideal, para não desfocar. Moderação na alegria e no prazer. Faz parte da condição humana. Emmanuel Kant traz um conceito muito especial sobre o assunto. Que a felicidade humana é algo que você encontra sempre, que não busca. Ou seja, se você não buscar a felicidade, você vai encontrá-la sempre. Desde que você busque o dever. Contexto trabalhado em espiritismo. Busca-se o dever. E a felicidade, portanto, surge, como afirmamos anteriormente. Se colocar a felicidade como meta, ela será adquirida por qualquer preço. E a que for obtida não será humana. Por quê? Vamos refletir. Devemos buscar o meu dever, concepção pessoal. Seria coerente com os meus princípios, com os meus valores, com minhas virtudes. E ao fazer isso, terei a sensação do dever cumprido. A sensação de ter feito diferença na vida das pessoas. Assim eu me sinto realizado. Isto é felicidade humana. Ao contrário, quero ser feliz a qualquer preço. Querido amigo, cuidado, pois tem um preço pesado. É temerário colocar a satisfação como objetivo último. Você pode pagar o preço da realização do outro. Isso é muito grave, o que torna essa felicidade indigna. Então, em nome da busca da felicidade, você pode colocar em risco a realização do outro. Então, dever tem uma relação direta com a felicidade humana. Sabedoria do dever é o mesmo que a paz. Paz é uma das mais esvaziadas expressões do mundo de hoje, pois confunde-se com passividade. Paz, no sentido de paz de espírito, sono dos justos, dormindo quites com o céu e a terra. É um sonho glorioso. Vocês concordam?
poucos têm na terra. O filósofo aceita facilmente o prazer e a dor, mas não os busca. Sabedoria relacionada ao bom, não ao prazeroso. Busca o bem e vai ter prazer com isso, mas num patamar superior. Pode-se ter prazer como animal ou como um ser humano, a escolha é sua. Buscar o bem não significa indiferença ao prazer. Agora, dentro dessa linha de um prazer superior, a fraternidade que o gera, a bondade é que o apresenta. O prazer elevado exige a depuração do gosto. Evolução é depuração do gosto. Requinte do gosto, ou seja, já não é qualquer coisa que me dá prazer. Seleção natural do que é palatável. Então aprimora-se o gosto. Sentir os prazeres humanos já não tem sentido os prazeres animais. Então, à medida em que vai se atingindo o prazer humano, humanidade com H maiúsculo, que é o objetivo nosso quanto espíritos encarnados, nós vamos, na verdade, estar percebendo que os prazeres animais, eles vão perdendo sentido. Por quê? É emoção, é sensação que se arrimam. O que vai estabelecer depois como o que nós conhecemos como paixão. Vamos lá que tem muita coisa anotada para trabalhar. Então a depuração do gosto tem um processo. À medida que iniciou o processo de formação do caráter, quanto à generosidade, não é muito agradável. Vai ser agradável lá pela 100ª vez, quando Kardec fala que nas primeiras reencarnações o espírito ainda vive uma nulidade moral. Ele só vai adquirindo responsabilidade talvez na 100ª encarnação. Da mesma forma, a educação ou a transformação, no início não é muito agradável, mas lá na frente a gente vai começar a valorizar o resultado. Mas ainda assim o bem deve sobrepor o prazeroso, mesmo que não seja tão agradável nos primeiros momentos, pois foi identificado e definido por meta, pela liberdade de escolha. Isso não vem de fora para dentro. Até que um dia os dois coincidam. Olha que interessante. Os dois coincidam. Quando você educar a si próprio, depurando o seu gosto. Porque educar o ser humano não é muito diferente de educar um animalzinho que está à nossa volta. Nós nos educamos em hábitos muito negativos e reeducar se torna trabalhoso. A princípio, não muito agradável. Um dia vamos despertar para apreciar esse gosto da generosidade. Mas ainda que não ache, faça. Eduque a si próprio. Sabedoria é síntese e perfeição das virtudes. Luz no coração que precede a tudo mais. A luz é primogênita do céu. Platão afirma que existe um sentido humano que é diferente dos outros. A visão. Paremos para pensar. A audição. Eu preciso que o meu ouvido esteja funcionando. Muito bem. E que haja som ou ruído. O tato. Eu preciso que a minha pele esteja intacta e que haja o objeto tátil. A visão. Você precisa estar com os olhos em perfeita condição. Que haja o objeto visível. E o que falta? A luz. Existe um intermediário. Você pode ter uma visão perfeita. As coisas estarem aí. Mas ainda assim, pode não ver nada, se não houver a luz. A paisagem na beira da praia,
Quando a noite chega, de repente, ela some. A beleza da praia não deixa de existir, mas vai faltar a luz para vê-la. A luz é o intermediário que faz com que as coisas se tornem captáveis aos olhos humanos. Jesus se autoproclamou a luz do mundo. Observemos que espetacular a imagem. A luz do mundo. Sobre esse ponto de vista, Jesus é o intermediário para que nós possamos ver a beleza da natureza. No seu sentido de médium de Deus, aquele que divide a história. Ele se coloca entre o bem e o mal, como uma porta. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Mas ele também diz que ele é o mestre Senhor e que ele é a ressurreição e vida. Porque ele é a luz. No início do livro Gênesis, Moisés, que bebeu das revelações do antigo Egito, ele afirmara, e disse Deus, haja luz. Em João, Deus é luz, primeira epístola. Jesus é a luz do mundo. E ele também afirmara, e vós, discípulos, filósofos, aprendizes, sois o sal da terra e a luz do mundo. Intermediação. Portanto, a sabedoria é como a luz, que faz com que depois dela teremos acesso a todos os valores que nos façam humanizar-se ou humanizarmos-nos. Devemos buscar a sabedoria, o conhecimento de si próprio, no sentido oculto que está por trás de todas as coisas, que trarão compreensão e capacidade para o amor, generosidade, compaixão e perdão. Compreensão é a luz que ilumina todas as coisas e abre acesso às coisas do nosso coração. Por isso é que ele também, Jesus, afirma que é a porta. Então, repetindo, a compreensão é a luz que ilumina todas as coisas e abre acesso às coisas do coração. A partir daí, você pode assimilar uma série de valores humanos. Sabedoria que abre os caminhos. Sem ela, não é possível elevar-se. Compreensão sensibiliza e abre as portas para o cultivo das virtudes. Não tem a ver com intelectualidade. Não tem a ver com extensão, mas com profundidade. Não adianta ler todos os livros, se intelectualizar, se inchar e continuar ignorante. Paulo de Tarso afirma em sua epístola que o amor que a ciência incha, mas que o amor é que edifica. A alma psíquica deve ser purificada do erro, passar do escuro ao claro pela sabedoria. O espírito não tem erros. Iluminando a psique, vamos refletir o ser real. O que significa isso? Geralmente associa alma com espírito. Está errado. O espírito jamais será purificado, porque ele é puro. É a definição que a gente aprende em espiritismo. Ele já é puro. Ele foi criado simples e ignorante. Ele se opaca em função do desenvolvimento das imperfeições. O que tem que ser purificado, aprimorado? A alma, no seu sentido de psique, a alma encarnada, a definir mente e emoções. E quando a gente fala encarnada, é a alma não encarnada no corpo, mas a alma encarnada, vamos dizer assim, no corpo evolutivo, nos corpos que ele vai desenvolvendo. Então nós estamos aqui para burilar a mente e aprimorar as emoções. É a psique que tem que ser purificada. É o caráter que tem que ser formado, forjado. É ela que vai fazer você se tornar um espelho límpido.
Lembra Emmanuel no livro Pensamento e Vida, dizendo que a mente é o espelho da vida a refletir em toda parte? Então, o que vem do céu deve ser refletido. A intuição, o que captamos dos mundos superiores, o desejo do aprimoramento, isso tem que ser refletido na mente e nas emoções, no coração. Nós vamos encontrar reflexões muito interessantes, no sentido de que, se você purifica a mente e as emoções, elas naturalmente tendem a se elevar. Porque você foi feito para ser humano. Lembremos das plantas e dos animais. Elas são felizes, ou eles são felizes, quando cumprem o seu papel na obra da criação. O nosso papel na obra é sermos humanos. Se tira as coisas que amarram ao chão, naturalmente a alma se eleva. Aí uma filósofa, professora, afirma que há uma lei de gravidade inversa quando o ser se eleva. Há uma tendência para amar o ético, o estético, o harmonioso, o generoso. Tudo isso está em nós. Basta cortar o laço ou lastro que nos vincula na retaguarda. Ao iluminar a psique, a mente reflete os dons do alto e o ser se liberta para a glória imortal. Meus queridos amigos, nós trouxemos aqui um resumo de um apanhado que fizemos sobre o ponto de vista da filosofia universal. Com a luz do Espiritismo, adequando a sabedoria de Paulo. Porque todos nós estamos sedentos da sabedoria. Porque a sabedoria que a ilumina. A sabedoria é que abre porta para que o amor verdadeiramente nos alimente e nos liberte. Que possamos conjugar a razão e o sentimento para que a gente abra para esse novo painel de uma consciência num estágio acima, em busca da sabedoria, se desprendendo do que fica, que nos aprisiona. Lembrando que somos duais, vivemos em função da relação nossa com os contrastes, ora no céu, ora na terra. Passivos, ativos, operando na escuridão, buscando a iluminação. Enfim, levantando e caindo. Nós estamos nos descobrindo como seres imortais e elencando como princípio de vida a vida espiritual. Lembrando que na Terra, todos os recursos que chegam em nossas mãos têm a função de serem domados, administrados, como um operador de um computador, que precisa conhecer a maneira para operar. Nós estamos lidando com estes processos porque, aprendendo com eles, nós estaremos, na verdade, vamos dizer assim, nos colocando numa possibilidade de acessar a valores desconhecidos. São os mistérios do caminho. Que o Espiritismo, nos tempos atuais, ressignificando as priscas filosofias, nos ajudando a perceber a importância do mundo espiritual que se conjuga conosco o tempo todo, mas ao mesmo tempo mostrando para nós o valor transcendente do grande filósofo da vida, o mestre dos mestres e Senhor, Jesus, que, como a luz do mundo, intermedia a nossa ascese, a vitória sobre nós mesmos, com amor, com sabedoria, com dedicação, com fidelidade, com renúncia,
nós vamos caminhando em busca do sacrifício, que na verdade é estar diante do sagrado. Não é? É um ofício o sacrifício, é o sagrado ofício que nós estamos nessa tarde configurando nas notas do dever. Busquemos o dever, que a felicidade e a paz será o prêmio natural que a vida vai nos reservar. Meus queridos amigos, bondosas irmãs, eu estou, nesse momento, muito feliz pelo trabalho de hoje, embora tenha sido um tanto quanto preparado anteriormente, nós trouxemos um resumo, não trabalhamos tanto na espontaneidade como normalmente o fazemos, mas o estudo de hoje nos incentivou a trazer com essa performance para não perder o resultado das nossas pesquisas filosóficas, que podem ser analisados com parcimônia, com calma, por vocês, se interessarem por assistir o vídeo, coletando com calma estas joias que foram semeadas, por certo, pela espiritualidade que nos coordena. Nós agradecemos a todos os filósofos que nos inspiraram e que nos ofereceram material para estas reflexões da noite. Convidamos vocês para acompanhar os estudos da semana. Amanhã, transmissão do Livro dos Espíritos. Sexta-feira, Chico Live Xavier. Sábado, o Apocalipse. Se inscrevam no canal da Rede Amigo Espírita, compartilhem o vídeo, acionem o sininho. Vamos dividir as ideias. Vamos levar para aqueles corações que amamos estes recursos, se eles foram valiosos para vocês. E eu peço ainda que também vocês se inscrevam no canal novo que nasceu agora, direto lá da FEAC, o canal Gênesis, onde nós temos feito também um trabalho de reflexão sobre o ponto de vista da filosofia espiritual. Muito obrigado a todos, e assim eu me despeço com a saudação dos primeiros tempos, dizendo: Ave Cristo, Ave Cristo, Ave Cristo. Boa noite para todos.